Pode falar, senhor. Pode falar? Suzy, bom dia. Bom dia. Eu queria que você me falasse o seu nome completo, a sua data de nascimento e o local onde você nasceu. Bom, eu me chamo Silzelane Aparecida da Silva Ferreira, mas todo mundo me conhece por Suzy. Não sei de onde que surgiu, mas acho que foi da escola mesmo, que o povo achava muito complicado, então foi diminuindo até chegar no Suzy mesmo. Eu nasci em Tuiutaba, no dia 28/10/65. Sou a filha mais velha de casal separado, tenho mais 2 irmãos e sou filha única, né, de um casal que é separado. E nasci lá em Tuiutaba, morei por lá até os meus 20 anos. E como que era a sua vida lá, com a família, com seus pais? Bom, eu estudei lá por perto mesmo, como fala? Pulo o quê? Corta. Pergunta isso. Passa a foto. Vou contar mesmo. Vai lá temperar a carne. Vê se Bom, deu certo. fechou. Tá bom. Pare de andar. Tá bom, cara, tá bom. Pronto. Pode continuar falando, Suzy. Continua. Bom, então, eu vivi lá em Tuiutaba até os 20 anos, cresci no bairro que é agora não me esqueci o nome, Junqueira, né? Por um bom tempo lá. E estudei na Escola Municipal Machado de Assis, lá também, que é naquela redondeza. Lá eu conheci algumas amigas e nessa escola, quando eu estava com 15 anos que eu vinha conhecer meu pai verdadeiro, que eu não conhecia ele. Porque eu fui criada separada, meu pai eu não conhecia. E eu esqueço, eu estava lá contando as histórias. Conta uma coisa boa que aconteceu nessa fase sua de escola. O que você lembra de bom nessa fase? Dedé não gosta, foi forçado. Bom, nessa escola que eu estudei, aos 17 anos, eu conheci umas amigas e através dela que eu fui conhecer o Dedé, né? A gente começou a trabalhar junto e a gente só trabalhava, ainda no momento a gente não namorava não. Ele era mais invocadinho, uma outra amiga minha, que era uma baixinha, aí eu passei a rasteira nela, né? E tomei ela dele, mas eles nunca chegaram a namorar, mas ela era mais assim, interessada em namorar com ela. E a gente namorou por 1 ano e 4 meses, casamos lá em Tuiutaba, casei com 19 anos. E como que foi seu casamento? Meu casamento foi assim, casei só no civil, não casei na igreja na época, porque a gente pulou com a Na época, a minha mãe queria que eu casasse na igreja, aí ele não queria. A gente casou só no civil. Tem uma parte que eu queria ter falado que eu até esqueci. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 13 anos eu comecei a trabalhar. E minha mãe era muito católica e eu queria participar da igreja, né? E não tinha como, assim, não tinha incentivo, não tinha convite, não tinha nada. Então fiz catequese, comecei a trabalhar com 13 anos. Aos 13 anos eu fui, quase chegando aos 14 eu fiz a primeira Eucaristia. E esperando assim, aparecer um convite lá, né, quem sabe, porque eu vi aquele povo todo trabalhando lá e falava assim, gente, um dia eu quero estar ali, né, na frente, fazendo alguma coisa, ajudando o pessoal, ensinar. Queria ser uma catequista, queria ser comunidade, e nada disso acontecia. Aí o tempo foi passando, eu casei, mudei aqui para Uberlândia, a gente mudou para cá, a Gil estava com 4 meses, a gente veio morar no bairro do Praia, ali perto do Praia. E lá... Por que vocês saíram lá de Tuiutaba? A situação lá não estava muito boa, né, para trabalhar, a vida, assim, de trabalho, o campo de trabalho lá pro Dedé não estava bom. Eu trabalhava quando era solteira, mas ele não era muito a favor de eu trabalhar. Assim que eu casei,
Aí ele ficou torcendo muito, aí acabei saindo do serviço e acabou. Fiquei quieta em casa, não trabalhei mais, só vinha trabalhar depois de 19 anos. De tanto eu ficar ali no pé dele, insistindo, pelejando e brigando para me poder trabalhar. Foi a vinda de vocês aqui para Uberlândia? Como que foi? A vinda de vocês aqui para Uberlândia. A gente veio aqui para Uberlândia, até mesmo sem conhecer a cidade, sem ter lugar. Nós viemos morar junto com a minha sogra e meu sogro. Ele veio na frente e arranjou o serviço para ele trabalhar e viu que aqui tinha campo para ele, para a família trabalhar, que era ele e os filhos, né, poder trabalhando. E aí a gente veio, ficou 4 meses morando na mesma casa e eu sempre, não, quero meu canto, né, eu gosto de morar, queria minha casa sozinha. Corri, pelejei, aí a gente, com 4 meses a gente alugou a nossa casa, foi morar na nossa casa separada, que era muito pertinho. E a gente continuou trabalhando. O Dedé sempre trabalhou no mesmo ramo que ele trabalha hoje, que é na construção civil. E nós ficamos ali, aí ele conheceu o Pipoca, que é o Luiz Antônio, um dentista, que tinha muito conhecimento ali na prefeitura. E lá, como ele fez serviço para o Luiz Antônio, na construção da casa dele, ele falou assim, olha, agora tem uma possibilidade de estar saindo terreno, Dedé. Por que você não vai lá, não tenta fazer a sua inscrição para você conseguir a sua casa? Aí a gente falou assim, então vamos embora, né? Ele falou assim, vai lá, vamos ver o que você consegue. Aí fui eu e fui a dona Bia para a gente fazer a nossa inscrição. A gente fez a inscrição e ainda demorou um tempo, porque a gente ficou aqui 5 anos trabalhando, morando lá no Patrimônio. A gente ficou 5 anos morando lá no Patrimônio para depois sair esse terreno aqui. Aí saiu o terreno, a gente veio construiu só uma casa, porque não tinha condição para construir 2 casas ao mesmo tempo. Fez lá na minha sogra, ficamos lá mais 1 ano lá tudo junto. Aí depois a gente veio para cá, foi fazendo uns pedaços e mudamos para cá, que tinha 3 cômodos, que era a sala, a cozinha, o quarto e o banheiro. Era cercadinho de tela, não tinha muro, não tinha nada. E assim, a gente foi devagar, as coisas foi caminhando, né? As coisas dá trabalho um pouquinho para poder você conseguir, mas passamos por essa. Nesse intervalo aqui no Seringueiro, eu conheci eu não me lembro o nome agora da pessoa, eu lembro só mais da Graça, da Ildete e da irmã dela. Nessa avenida de cima aqui, tinha um setor ali que era o pessoal da Pastoral da Criança. Tinha um setor ali que eles faziam pesagem. E eu, naquele negócio de sempre querer participar da igreja, sempre ficava olhando uma coisa ou outra ali, procurando um caminho, né? E eu vi o pessoal ali, aí a menina me chamou. Eu levava o Rick, nessa época era o Rick. Levava para pesar, para consultar, levava ali. Aí me chamaram para poder participar, né? Você não quer participar? Eu falei, ó, tá começando o primeiro convite a acontecer, né? Aí eu fui com muita dificuldade, porque eu, assim, nessa época, eu queria, mas o Dedé não participava. Ele não era muito, assim, amante a participar da igreja. Aí eu fui devagarzinho, meio desconfiadinha, para poder ver se eu dava conta do recado lá. Um dia eles me chamaram para ir na prefeitura para uma reunião, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Fui lá assim mesmo, né? Fui lá tentar ajudar, para poder reivindicar as coisas para cá, para o bairro. Fui. E nessa caminhada toda, apareceu o que aconteceu. As comunidades foi chegando, a gente estava querendo que acontecesse de construir a igreja aqui no bairro. Mas não tinha igreja ainda, aí a gente fazia a celebração, era nas casas. Aí aí eu conheci o pessoal da Ação Moradia. E conhecer o pessoal da Ação Moradia, a pessoa que me convidou à Ação Moradia, que estava lá na hora, era a Eliana, né? Falou assim, ó, o convite que eu mais queria foi ela que fez.
emociona mesmo. Emociona. Uhum. E aí, Silvia, ela fez o convite para você fazer o quê? Para mim ser catequista. Aí eu pensei, nossa senhora, e agora? O que eu vou fazer? Ser catequista, vontade eu tinha, mas eu não tinha conhecimento, né? Eu não sabia como que era ser. Aí a gente fez lá no Cristo Rei, teve uma preparação lá, a gente foi, mais umas outras pessoas foi, eu fui para participar. E eu falei, como é que a gente vai ser catequista? Tinha um barracão que tinha na Avenida de Baixo ali, o pessoal, muitas das catequistas davam um encontro lá. Aí eu falei assim, mas é muito difícil para eu poder ir, porque na época assim, só eu participando, né? Eu queria levar todo mundo, eu queria levar o Dedé, queria levar a minha sogra, todo mundo poder ir. Aí eu falei assim, o jeito vai ser o da catequese lá em casa. Aí eu fiz aqui. Nós tinha os 3 cômodos e o Dedé tinha começado a fazer mais os outros 3 de lá. Só que não estava assim, tudo terminado, só tinha uma cobertura. Aí o Dedé arrumou mais ou menos um jeito lá, eu trazia os meninos para cá, a gente sentava aqui, sentava lá e começamos assim, né? Até essa igreja construir, a Sua Moradia veio, ajudou, fez o centro de formação e a gente começou ali no centro de formação que começou a acontecer a igreja, as coisas, a pastoral da criança passou para lá. Tinha um bazar que acontecia lá, que o pessoal que era a Zilda, na época a Zilda que vinha para poder ajudar as mães do bairro, para poder ter uma, como é que a gente fala? Alguma coisa, né? Porque aqui começando as mães não fazia nada, então vamos aprender alguma coisa. Aí tinha a Lúcia, mas o Wilton, que veio também no início para fazer aquele encontro do circo bíblico com os moradores aqui. E nesse meio, assim, né, aí o Dedé foi encantando, aí ele entrou, começou a participar, de tanto eu puxar as perninhas dele lá, eu fui levando os meninos e ele foi junto, né. Ele não queria não, mas acabou chegando. Ele começou a ser catequista, depois que ele fez a catequese, né, porque ele não tinha feito catequese, ele veio fazer catequese aqui, no Seringueira, foi com a irmã da Ildete, que foi a primeira catequista dele, que veio até aqui em casa, ela veio dar um encontro de catequese para ele aqui em casa. Aí ele falou assim, mas e a crisma, né? Não, crisma eu já fiz lá no dia que meu irmão fez o exército lá, o primeiro dia lá, eu fui padrinho dele e automaticamente o bispo já apadrinhou e me crismou tudo de uma vez. Mas ele queria fazer a catequese e a irmã da Ildete que fez a preparação aqui em casa. E ele começou a ser catequista, depois foi ministro, deu encontro de batismo também. E você com suas crianças da catequese, que momento que vocês passaram lá pro centro de formação? Quanto tempo vocês ficaram? A gente ficou bastante tempo até, porque antes de construir o centro de formação, era um barraco de lona preta que tinha lá. Então, até que foi feito, demorou um tempinho, né? Aí a gente dava catequese lá, foi se ajeitando com as coisinhas que a gente conseguiu, né? E fez um barraco de lona e a gente foi pra lá. Não esqueça até hoje, o primeiro dia, porque eu e o Dedé, a gente nunca deixou de ir na missa por nada, podia acontecer qualquer coisa. Sempre a gente arranjava uma forma de alguém de ajudar, mas a gente nunca faltou. A gente só faltou 2 vezes, foi um dia que morreu. Um foi a morte da minha avó e outro foi a dele. E nesse dia, aconteceu uma vez, eu falei assim, nossa, no Natal, nós nunca que passa o Natal, amanhece e fica o dia inteiro com a família, né? Eu acho que a gente tinha que pelo menos dar um dia na vida, o pessoal podia
as coisas aconteceram. Eu falei assim, hoje nós não vamos na missa não, vamos falar pro pessoal que hoje eles tomam conta lá das coisas lá. E nesse dia nós tínhamos até bebido, menino, fazendo um almoço aqui, tinha bebido um golinho, aí vem o pessoal, o bispo tá lá, como é que nós faz feijão? Como é que nós faz? Como é que nós dois vai lá conversar com o bispo, sendo que a gente já até bebeu um golinho de cerveja? Não pode. Ah, mas nós não temos o que fazer, nós não sabemos. Não. Eu falei, não, mas gente, pelo amor de Deus, vamos. Aí nós fomos assim mesmo, né? Conversar com ele com a cara, tentando esconder o ar da cerveja e porque assim, a gente convidou ele para vir participar, para ele ver como é que estava lá o centro de forma, a igreja lá, só daquela forma lá, naquele barraco lá, para poder construir, né? Todo mundo queria a construção da igreja. E ele veio para poder conhecer, primeira vez que ele veio. Como que foi esse encontro com o bispo? Foi bom e ele celebrou a missa. E a gente foi, não me lembro direito se tinha terminado ou se estava no meio da missa. Ele celebrou e depois a gente foi conversar, a gente foi mostrar para ele as condições que estava, que a gente precisava de ajuda para poder construir. Aí a gente começou a fazer evento, né, que eram as galinhadas, a gente saía para vender os ingressos lá nas outras comunidades fora, que era na Catedral, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida. Aí a gente foi fazendo esses eventos para poder ganhar dinheiro para poder construir lá a nossa igreja lá, né? E como que você viu o processo de construção dessas casas, dessa comunidade aqui do Cereveiro? Deu trabalho. Que quando tinha muitas famílias aqui que não tinham condição de construir, né? O que aconteceu? A Ação Moradia, quando veio aqui para o bairro, ela ajudou muitas das famílias com cesta básica, na construção de casa de alguma das famílias. Eu não lembro de todas, não. Eu lembro uma especial, uma que era na rua da igreja ali, a Serra Geral. Serra Geral. Tinha um senhor lá na esquina que até o Dedé ajudou na construção, foi construir na casa. E a Ação Moradia propriamente fez a casa para ele, né? Porque ele não tinha condição. E tinha muitas famílias também que ganhavam as coisas, mas também não valorizavam, né? Não estava muito interessado, ficava fazendo corpo mole para construir. Porque assim, você ganha uma coisa, você tem que dar a sua parte, a sua doação para você conseguir as coisas. Né? Deus não te dá tudo, Ele te ensina a pescar. Então é isso que a Ação Moradia tinha que fazer. Até eu lembro uma vez que o Dedé até comentou, acho que foi conversado com o pessoal, que ele queria que a Ação Moradia viesse trazer emprego, não alimento, porque o emprego fazia a família crescer e correr atrás do seu próprio alimento, das suas necessidades. E foi feito a casa de algumas das pessoas aqui com a ajuda da Ação Moradia. E até... Nesse meio tempo que o Dedé está construindo as casas, como é que você se envolvia no processo? Não tinha como não envolver, né? Se, assim, naquela época a gente era até mais ligado às famílias aqui, porque de acordo com o que vai crescer na comunidade, você vai distanciando um pouco das pessoas. Mas naquela época não, você conhecia todo mundo no bairro, porque tinha pouca gente, você conhecia todo mundo, você era amigo de todo mundo, trocava ideia com todo mundo, então você se envolvia, automaticamente você se envolvia com todos daqui. Se ele estava lá construindo, a gente estava praticamente junto lá. Você ia visitar, você ia ver como é que estavam as famílias. E como eu participava da Pastoral da Criança, eu tinha que fazer visita nas casas também. Essas visitas foi também uma ajuda para poder se integrar com a Ação Moradia, com a construção, com a participação de tudo. E como que foi? Como que começou o seu envolvimento com a Ação Moradia? Você já estava aqui na pastoral e como que evoluiu esse envolvimento com a Ação Moradia? Você fala assim de eu estar trabalhando lá?
Olha, se tem uma coisa que aconteceu na época até, primeira vez que eu comecei a fazer aqui no centro de formação, comecei com a catequese. Depois teve o bazar que eu ajudava. Aí a Ação Moradia deixou de participar aqui e foi lá para o Dom Almir, que a necessidade maior estava lá no momento. Mas assim, ela deixou em parte, mas sempre tinha uma atenção para cá, né? Para as famílias, porque tinha muitas famílias que ainda exigia atenção, ficar ali de olho para ver o crescimento, se estava caminhando, se caminhava. Aí eu, lá no centro de formação que foi construído lá no Morumbi, o clube de mães já começou a acontecer lá. E eu gostava muito gosto até hoje, até não estou muito praticando, mas eu gosto de pintura, né? Aí o que aconteceu? Eu falei na época com a Eliana fez o convite, o Oswaldo fez o convite, até não era nem para pintura, ele falava assim, você sabe tocar flauta, vai ensinar os meninos a tocar flauta. Eu falava assim, não, tocar flauta é o Rick, a Gil que sabe tocar flauta, violão. Eu, para poder fazer essa parte, eu acho que ainda estou meio assim, não dou conta muito do recado não. Agora os meninos eu garanto, tenho certeza que os meninos dão conta. E eu sou muito mais eu na pintura, eu me garanto na pintura, eu posso para ir ajudar, eu vou ensinar pintura para todo mundo lá, porque isso é uma coisa que eu sei fazer e que eu gosto. E assim foi, né? Durante um bom tempo, eu fui para lá eu não me lembro se era na quarta, se era na quinta, eu ia toda semana dar aula de pintura para a turma. Aí eu comecei, aí foi o que aconteceu que eu tive que trabalhar, né? Não é que eu tive que trabalhar, eu queria trabalhar, meio contra a vontade, assim. Eu até não queria muito que eu fosse trabalhar, não, ele gostava que eu ficasse mais em casa mesmo, no pé dele, né? Aí eu fiquei amolando muito e fui trabalhar fora. Trabalhei durante 3 anos lá no Comercial Escape. E antes de eu falar dessa parte, olha, teve uma vez que a Eliana convidou a Rosário e chamou eu, posso até estar enganada com essa história. Ela falou assim, quando foi para o centro de formação, caminhar, acontecia lá o escritório. Até ele não era nem lá no centro de formação, era lá no escritório que a Eliana trabalha hoje. Que precisava de uma pessoa para fazer, que ela tinha que estar junto para poder ensinar a sua moradia, as coisas, a burocracia, né, propriamente. Aí ela falou assim, Suzy, eu queria que você fosse mais a Rosário, lá no centro de formação, aqui no Seringueiro, para a gente conversar. Aí nesse dia eu falei, Dedê, a Eliana chamou para mim lá no centro de formação, mas a Rosário conversar. Ela fala muito de montar o escritório da Ação Moradia lá com ela lá. Acho que talvez ela esteja querendo, né? Que uma de nós que seja, ver qual de nós duas que se sairia melhor. Aí ele ficou meio assim, vai trabalhar não. Eu fiquei muito brava nesse dia, mas fazer o quê, né? Não fui na hora que ela marcou, não fui depois. Fiquei mais com raiva ainda porque eu fui depois e ela foi trabalhar lá. Eu falei assim, mas um dia eu ainda vou trabalhar lá, vou para lá para a moradia. Passou muitos anos, não sei nem quantos anos foi que eu fui para trabalhar. Depois que eu saí do Jorge, que eu fiquei 3 anos lá no Jorge, eu fui trabalhar na centro de formação. Fui para um setor que eu acho que tinha tudo a ver comigo, né? Que era como é que era o setor lá? Psicossocial. Que é assim, o psicossocial era a parte que você comunicava com as pessoas, você conversava. Todo mundo que chegava ali, é o cartão de visita, que todo mundo chega e pergunta, então é ali. Então, aí eu fui para ali e fiquei ali por um bom tempo. Na época quem estava lá era a Simone, aí ela teve que sair de licença e fiquei sozinha lá. Mas a Renata depois e a Virgínia. Aí a Eliana me convidou para ir para o financeiro. Eu falei assim, oh meu Deus, é aqui que eu gosto mais desse cantinho aqui, né? Mas acho que a gente tem que crescer, né? Então vamos ver se no outro setor eu vou me desenvolver bem igual aqui. Aí eu fui para lá.
Na época que eu saí da Ação Moradia, eu saí porque assim, a gente montou uma loja, uma indústria de construção de aquecedor solar. E aí ele falou assim, ó, eu vou precisar de você lá na loja, porque o Rick, para ele caminhar sozinho, ele ainda é muito novo, né? Eu queria que você fosse para lá pra você ficar lá. Eu falei, nossa, você tem certeza? Eu acho que não vai precisar de mim lá, ele tem que aprender sozinho, né? Mas eu não queria sair lá da Ação Moradia. Ele falou, não, precisa sim. O que mais que você fazia lá na Ação Moradia, Suzy? Como que era, assim, os trabalhos voluntários, a festa junina? A festa junina foi aqui mesmo no Seringueiro, né? Como que foi esse processo? Me conta. Para construir a comunidade aqui, para ajudar na construção da comunidade, a Ação Moradia fazia as barraquinhas lá na catedral, lá na pracinha lá. Aí ele começou, aí a Eliana mais o Oswaldo falou assim, o que vocês acham do pessoal daqui do Seringueira ir lá para a catedral, assumir a responsabilidade de uma barraquinha lá, porque o que acontece? Se assumir a responsabilidade, vocês vão estar ajudando na construção da igreja aqui. E o que acontece? Vocês vão estar ajudando o pessoal também, porque assim, aí o pessoal vai para lá, vai aprender a trabalhar em grupo, fazer alguma coisa. Então aí a gente foi, né? Eu não lembro quanto tempo a gente ainda fez, o pessoal daqui foi para lá, porque não era muito fácil também ir todo mundo para lá, tinha um ônibus, e o horário de vir, por causa do ônibus para poder vir, tem um horário de parada. E a gente ficou um bom tempo fazendo. Tinha um ano que a gente ficava no barraca do cachorro-quente, outro era do quentão. E assim foi, a gente revezava, cada barraca a gente ficava, né? Um pouco. A comunidade se envolvia lá? Adulto, criança? Adulto, criança, os meninos da catequese que envolvia, e eles tinham até um grupinho de dança da catequese, né? Então a gente era tão assim ligado, o grupo de catequese era tão ligado, eles eram tão envolvidos também em fazer alguma coisa, que eles inventavam, como é que a gente fala? Dança, como é que é o nome? Inventavam uma dancinha lá, uma musiquinha, para poder participar e apresentar lá, né? Então tinha algumas das meninas que iam dançar, a gente fazia as roupinhas para elas poder dançar e levava o grupo para lá. Na comunidade, lembro muito que era a Francisca, participou muito lá, o Sontônio, mas a Dona Aparecida foi algumas vezes para poder ajudar na barraca. Os meninos aqui de casa iam todas as vezes para poder a gente trabalhar nas barraquinhas lá. E o primeiro crepe que a Ação Moradia fez na festa junina? Foi o meu ou foi o anterior? Eu fiz aí a Eliana falou assim, ó, tem um negócio aqui que o povo fala que é muito gostoso, mas ninguém quer assumir fazer esse negócio não. É um tal de um crepe. Aí eu falei, meu Deus do céu, a Eliana inventando moda Oswaldo. Nunca tinha visto falar no crepe, né? Como é que eu vou fazer isso? O que era isso? Não sabia nem o que era. Vai eu fazer. Aí o Oswaldo me deu a receita. A Eliana veio com a receitinha lá no papelzinho. Mas eu tenho que fazer um teste. Como é que eu vou fazer um negócio, levar lá para a praça sem fazer um teste e ver se funciona ou não funciona? Aí nós fizemos um teste aqui em casa e o trem funcionou, né? O trem ficou bom. Ficou bom que acho que até hoje o crepe é bem conhecido lá nas barraquinhas. E os meninos do grupo da catequese, os meninos da Crisma daqui, todo mundo eles me ajudava. Chegava sábado, sexta, sábado, domingo, vinha aquele monte de menino para cá, vamos fazer massa. Mas vamos fazer massa, vamos cortar recheio, vamos fazer, mas também nós temos que lavar tudo também, né? Agora quem vai? Todo mundo queria ao mesmo tempo ir para lá, porque eles achavam aquilo uma coisa que, nossa, nós vamos passear, né? Eles queriam passear, festa, quem não gosta de festa? Jovem, criança, né? Então aí a gente fazia o crepe em casa, aí quando era de tardezinha, 6 horas, tava todo mundo saindo espirrando para ir tomar banho correndo, e nós tínhamos que estar lá 6 horas e 6h30, tinha vezes que a gente chegava até 7 horas, porque demorava um pouco para fazer, porque
dá trabalho para fazer o crepe. E os meninos, eles adoravam e aquela bagunça toda de ficar fazendo e se divertir ao mesmo tempo. Trabalhava e se divertia ao mesmo tempo, né? Aí teve vez, Carla, da gente